Para começar o vídeo de hoje, trarei um assunto que chamou bastante atenção nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. É que, segundo Josa Novales, em seu canal no YouTube, o zagueiro Lianco, que está jogando muito na Europa, está por detalhes para ser anunciado pelo São Paulo. Porém, segundo as apurações de André Plihal, não há negociação em andamento. Ou seja, essas informações estão um tanto quanto estranhas. Então, assim que eu souber mais fatos sobre o assunto, trago aqui no canal para vocês. Deixem o sino das notificações ativado na opção todas para não perderem as atualizações do São Paulo. O tricolor está preparado para a estreia na Copa do Brasil de 2022. Nesta quarta-feira, dia 23, o elenco concluiu os ajustes no CT da Barra Funda antes de viajar para Campina Grande, onde enfrentará o Campinense pela primeira fase do torneio nacional, nesta quinta-feira, dia 24, às 21h30 no Estádio Amigão. Após o aquecimento com bola, Rogério Ceni dividiu os jogadores em 4 times e promoveu uma disputa de bola parada ofensiva, em que vencia a equipe que marcava mais gols após cobranças de escanteio. Luan e Patrick, que se recuperam de lesões, participaram dessa atividade. Na sequência, o técnico comandou uma atividade de 11 contra 11, utilizando a maior parte do campo. Luan atuou parcialmente nesta etapa. Por fim, parte do grupo fez um complemento de finalizações. A delegação São Paulina seguiu para Paraíba na tarde de hoje. O tricolor não atua no estado desde o dia 16 de fevereiro de 2011, quando venceu o 13 da Paraíba por 3-0 pela Copa do Brasil em Campina Grande, no Estádio Amigão. E segundo o GE, uma possível escalação para o duelo contra o Campinense tem Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson, Rigoni e Caleri. Espero que possamos continuar no embalo e começar a competição com o pé direito. Na quinta-feira, os jogadores realizarão uma atividade no hotel em solo paraibano antes da partida contra o Campinense, jogo primordial para a sequência do time na temporada. Logo depois da partida, a delegação já retorna para São Paulo na mesma noite. Dando sequência nos trabalhos, os jogadores se reapresentam na tarde de sexta-feira no CT da Barra Funda e tem mais 2 treinamentos, no sábado e domingo, antes da partida contra o Água Santa, às 15 horas na segunda, dia 28, que encerra a semana agitada. Desfalque confirmado, amigos tricolores. Substituído no clássico contra o Santos, Igor Vinícius ficou em tratamento no Refis nesta segunda-feira e terça-feira. O jogador do São Paulo sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e virou baixa para o técnico Rogério Ceni. Com a ausência do lateral direito, outros jogadores podem ganhar mais espaço nos próximos jogos no setor, como o concorrente direto Rafinha. Até o momento, Rafinha e Igor Vinícius estavam fazendo parte do rodízio de jogadores organizados pelo técnico Rogério Ceni no Campeonato Paulista, revezando a titularidade na posição. Rafinha esteve presente em 5 jogos até agora na temporada, sendo 4 deles como titular. Já Igor Vinícius esteve presente em 4 jogos disputados, sendo 3 no time titular do tricolor. O último jogo de Igor Vinícius, por sua vez, foi contra o Santos no clássico disputado no último domingo, dia 20, onde foi substituído. Agora o atleta está passando pelo tratamento no Refis. Com isso, o lateral direito se torna mais um desfalque para a equipe de Rogério Ceni. Portanto, Rafinha pode ser uma das principais opções para assumir a posição nos próximos jogos. Embora tenha atuado em algumas rodadas pelo lado esquerdo, como contra a Inter de Limeira, Rafinha pode cavar de vez sua vaga agora no lado direito. A atuação do jogador foi inclusive elogiada por Ceni, apresentando um bom desempenho até então. Anunciado oficialmente como o 6º reforço do São Paulo para a temporada de 2022, Andrés Colorado chegou com tudo. O volante alto, tão esperado por Rogério Ceni, sequer descansou da viagem e foi logo mostrando o trabalho. O colombiano chegou ao Brasil, fez exames médicos, conheceu a nova equipe e já treinou com ela, assinou contrato até final do ano com opção de compra. Além disso, fez a parte de marketing do clube,
onde fala algumas palavras que engrandecem o tricampeão mundial em vídeo para o canal oficial do Tricolor Paulista. Os torcedores são paulinos, como sempre receptivos, já mandaram ao atleta mensagens de boas-vindas, que foi muito bem vista por ele, que prometeu retribuir dando alegrias em campo. Colorado é um meio-campista destro que ajuda na marcação, mas aparece também para finalizar. Costuma fazer gols de cabeça, além de ter chute potente a longa distância, inclusive já anotou alguns gols desta maneira. Porém, por ter forte marcação, costuma cometer faltas. Enfim, ele chegou ao time para somar, junto com Luan, Gabriel, Nestor e Pablo Maia, que vem tendo oportunidades no profissional, sendo titular em 2 jogos consecutivos e recebido elogios de Antony e Lucas Moura. Colorado tem chamado a atenção da seleção colombiana recentemente. Em janeiro, ele anotou um gol pela equipe nacional na vitória sobre Honduras em amistoso. O jogador está sendo avaliado para fazer parte do grupo da seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo. A Colômbia já planeja as eliminatórias para 2026. Com a chegada de Colorado ao tricolor paulista, Rogério Ceni passa a ter 5 jogadores estrangeiros compondo o elenco. Esse é o limite por partida em competições nacionais. Os outros estrangeiros que fazem parte do time são Arboleda, Gabriel, Caleri e Rigoni. O São Paulo agora corre para concluir as burocracias da transferência a tempo de inscrevê-lo no Campeonato Paulista. O clube pode incluir jogadores para atuarem na fase de grupos até sexta-feira. Depois disso, só poderá fazer alterações na relação se avançar às quartas de final. Apesar de já ter participado de 2 treinos, Colorado ainda depende de registro na CBF para poder atuar. Coisas indelicadas acontecem às vezes com qualquer pessoa no mundo, e na última segunda-feira o zagueiro Miranda foi furtado. O defensor não sofreu qualquer ferimento, porém, segundo informações, ele perdeu o celular e mais de R$100 mil. Segundo a polícia, os valores foram diluídos e enviados para 6 contas bancárias. 2 pessoas suspeitas já foram presas por conta dos nomes que apareceram nos comprovantes. Em entrevista ao Brasil Urgente, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves afirmou que Miranda já teve os valores ressarcidos e que os criminosos entraram em contato com o atleta e tentaram negociar a devolução do celular em troca de R$5 mil, o que não foi aceito pelo zagueiro. O caso foi registrado na zona oeste da capital paulista. Por meio de suas redes sociais, Miranda comunicou o ocorrido, pedindo para que não respondessem qualquer possível pedido feito através de seus perfis na internet. Depois do fato ocorrido, Miranda tem treinado normalmente e está à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida de estreia na Copa do Brasil. Miranda foi titular no clássico contra o Santos no último domingo, formando dupla de zaga ao lado de Diego Costa. A última partida do zagueiro havia sido contra o Red Bull Bragantino, em que falhou no primeiro gol do adversário. E para esse vídeo não ficar muito longo, vou postar outro lá no canal Tami SPFC, falando sobre o adversário do São Paulo na estreia da Copa do Brasil. Vou falar tudo sobre o Campinense, o que o torcedor são paulino precisa saber sobre a equipe que o São Paulo irá enfrentar nesse início de competição que promete. O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, em entrevista recente, deu sua opinião sobre SAF e também sobre Paulo Henrique Ganso. Ele disse o seguinte: Ganso já esteve aqui, fez uma passagem brilhante no São Paulo, mas esse não está no nosso radar, pelo menos não que eu saiba. O SAF, eu entendo que é um mecanismo importante, é a profissionalização do esporte dos clubes, mas ainda temos que olhar ele com muito cuidado, com muita atenção e sempre valorizar o peso e a importância das marcas. O São Paulo, por exemplo, tem uma marca muito valiosa, uma marca internacional, uma marca com peso muito grande. É o clube brasileiro com o maior número de conquistas internacionais. Então, isso tem que ser avaliado com muito cuidado, muito carinho, muita atenção quando vai se tornar clube-empresa. A possível ida de Igor Gomes ao futebol europeu tem um obstáculo gigante: a tensão entre Rússia e Ucrânia, que há algumas semanas é a grande manchete do noticiário mundial.
Alvo do Dinamo de Kiev, o meio-campista revelado em Cotia preferiu não avançar nas negociações justamente pelo risco de guerra em território ucrânio. Igor Gomes não recebeu qualquer proposta oficial do Dinamo de Kiev, mas o clube da Ucrânia estudava fazer uma oferta pelo jogador na janela de transferências do verão europeu no meio do ano, que promete ser muito mais aquecida que a janela de inverno. É claro que até o meio do ano a tensão entre Rússia e Ucrânia pode diminuir consideravelmente, mas a escalada militar que está sendo noticiada há semanas assustou o jogador e seu staff, que esperava abrir uma negociação com o Dinamo de Kiev em breve. O futebol ucraniano costuma ser uma porta de entrada para muitos brasileiros na Europa. Nomes como William e Fernandinho, que posteriormente brilharam no futebol inglês e disputaram Copas do Mundo pela seleção brasileira, iniciaram suas trajetórias no velho continente atuando na Ucrânia, mais precisamente no Shakhtar Donetsk. Aliás, Donetsk é uma das duas regiões separatistas da Ucrânia que contam com o apoio russo. A outra é Lugansk. Nesta semana, o presidente da Rússia, Vladimir, reconheceu a independência de ambos os territórios do leste ucraniano. Igor Gomes soma 4 jogos na atual temporada, 2 deles como titular. O jogador perdeu os primeiros compromissos do São Paulo em 2022 por ter contraído o Covid-19 e busca recuperar espaço sob o comando de Rogério Ceni, que ganhou mais opções para o meio-campo neste ano. Depois de voltar a ser relacionado pelo São Paulo, Luciano avançou na conversa para renovar contrato com o clube do Morumbi. O novo acordo, perto de ser alinhado entre as partes, deve valer até o fim de 2024. A renovação de Luciano era tratada como uma das prioridades neste início de temporada. Desde a reapresentação do clube em 10 de janeiro, as partes começaram a desenhar um novo compromisso para o Camisa 11, que ainda não estreou em 2022. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!